A paz do Senhor Jesus, amém? Podem sentar em nome de Jesus. Agradeço a Deus pelo convite, por estar aqui conhecendo a casa do Senhor em Queimados. Não conhecia a região e tenho esse privilégio de estar aqui com a Igreja de Cristo. E peço perdão aí se dei uma corridinha em volta, mas o Senhor... Vamos lá, vamos começar aqui. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo, querido, amado. Quem? Meu Deus, não preciso nem falar o nome dele. Na verdade, eu estava até com receio de subir aqui depois das grandes coisas que Deus estava fazendo aqui nesse lugar através do louvor. A introdução fala, eu coloquei assim: não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sem ele, o cristianismo é seco, monótono e mundano, coisa que essa igreja não é. Essa igreja, eu já entrei aqui, meu Deus, a presença de Deus. Sabe, sinceramente, minha esposa sabe, eu não faço isso, essas coisas assim. Mas a presença estava tão palpável neste lugar, gente. Eu falei, não, eu tenho que ficar livre. Porque onde está o Espírito do Senhor é o quê? Deus, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sem Ele, nosso trabalho é esgotador, é cansativo. É verdade ou não é? Sem Ele, não existe comunhão com Deus. Sem Ele, a igreja se transformará num clube social. Não é o biscoitinho não, tá, gente? É um clube, vamos colocar assim, fica melhor. Sem Ele, não haverá alegria e paz. E muito menos liberdade. Por isso, eu quero orar agora com a igreja de Cristo. Pedir para que você abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pedir para que, querido Espírito Santo, queremos te honrar nessa noite. Queremos te colocar em primeiro lugar. Para que o Senhor continue fazendo as coisas que o Senhor já começou desde o início desse culto de adoração a Ti. Não queremos colocar nenhuma barreira, nenhum conhecimento humano, por aquilo que o Senhor já está fazendo nessa igreja, no corpo de Cristo. Querido Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nessa noite, para que o Senhor tenha liberdade em ministrar aos nossos corações. Querido Espírito Santo, seja bem-vindo. Queria pedir para que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim, no versículo 22, João 14, versículo 22. Amém? Podemos ler? Que diz assim: disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Vou ficar por aí. Querido, quero também te convidar a abrir em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3. Consegue projetar aqui, irmão? 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amém, queridos? Graças a Deus, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para vir à terra, pregar as boas novas, se entregar pelos nossos pecados, se entregar na cruz, levar sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, assumir o nosso erro, assumir o nosso pecado, porque Ele já nos via libertos, já nos via cheios do Espírito Santo, já nos via livres da carga pesada do pecado, do engano, da mentira, do furto, da prostituição, do vício. O sonho de Jesus era que nós fôssemos livres. E Ele, o autor e consumador da nossa fé, fez isso por nós. Quantos podem dar glória a Deus? Nós éramos inimigos dele. Nós o difamávamos sem saber. Quando nós rejeitávamos a palavra, ao chegar aos nossos corações e aos nossos ouvidos, nós não queríamos. E nós éramos inimigos dele, mas pela sua infinita paciência e longanimidade, ele nos alcançou. E nos selou, como está escrito, nos selou com o seu Espírito para o dia da redenção, o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele. E por causa do Espírito Santo, é que nós vamos nos abraçar, nós vamos ter comunhão com Ele eternamente. Você já parou para pensar sobre isso? Da graça, do poder que há nessa palavra, através da unção e do selo do Espírito Santo, na minha e na sua vida? Uau, isso é demais. Eu, às vezes, não tenho noção. Às vezes, eu não tenho noção. Como, Anderson, você não tem noção? Não conhecendo quem é o Espírito Santo. Pastora Lucete, às vezes a gente acorda normal, oi, falo com a minha esposa, bom dia, tudo bem? Vai fazendo as coisas, e não fala nem uma palavrinha de amor ao Espírito Santo. Aquele que mora dentro de nós, aquele que, através dele, que a palavra de Deus fala, que nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele é quem convence o homem, Ele que conduz o homem ao arrependimento, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes eu acordo e nem falo bom dia, Espírito Santo. E o que você acha? Como o Espírito Santo sente quando eu faço isso com Ele? Já acordo pensando nas contas, que tem que trabalhar, pegar o BRT, pegar o trem, né? Pegar o carro, enfrentar um trânsito na Dutra, na Avenida Brasil, mas eu não dou nenhum bom dia ao Espírito Santo. Mas hoje eu creio que nós, juntos, teremos uma maior consciência do poder, da graça, do privilégio de termos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor dentro de nós. Olhado em alguns versículos que vão ilustrar perfeitamente a personalidade do Espírito Santo. Aí nós vamos tirar uma conclusão de que se ele fica triste ou não quando eu tomo essa decisão de acordar e não falar com ele, não conversar com ele.
Primeiro, ele possui uma mente. Romanos 8, 27. Se o irmão querido puder colocar. Romanos 8, 27. Diz assim: e aquele que examina o quê? Os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem intercede pelos santos? O Espírito. Ou seja, se aquele que intercede por mim, eu não dou nenhuma bola para ele, você acha que ele fica triste ou não? É uma pessoa. Ele sente. Ele possui uma vontade. Põe para mim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 11. Poxa, o pessoal é rápido aqui, glória a Deus. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você tem uma porção diferente da minha. Ele é tão íntimo nosso, ele é tão perfeito na amizade, que ele tem algo para mim, pode ser totalmente diferente para você, para o Antônio, para a Niele, né, Niele? Mas é o mesmo Espírito. Mas para isso, eu preciso dar atenção a Ele. Preciso ouvi-lo. Eu preciso, como o pastor Paulo falou, ter uma disposição mental de canalizar os meus pensamentos a Ele. Outra coisa, Ele possui emoções. Vou pedir para abrir lá em Romanos, colocar Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30, que diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Pelo amor de quem? Do Espírito. Uau! Coisa maravilhosa. E Ele está aqui. Ah, querido, você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você vai experimentar isso. Você que um tempo andou afastado do Senhor Jesus, você vai voltar a experimentar isso, porque Ele está aqui. Ele quer ter intimidade contigo. É o sonho dele ter intimidade com você. O propósito dele. Ele consola. Atos 9:31, por favor. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha aí, gente. Tem como ficar longe dele? Não tem. O Espírito Santo consola as igrejas. Consola, me consola, te consola. Graças a Deus por isso. Meu Deus, o que seria de nós se não fosse essa consolação do Espírito Santo? Oramos aqui pelas igrejas perseguidas. O que seria dessas igrejas perseguidas se não fosse a consolação do Espírito Santo? Você já imaginou? Como seria isso? Você está entendendo? Ele fala, vou pedir para você abrir em Hebreus capítulo 3. Hebreus 3. Quero mostrar bem a palavra de Deus, porque é ela que vai, sabe, aumentando a fé no nosso coração. Hebreus 3, versículo 7, ele fala, portanto, como diz o quê? O Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, pode passar o 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele fala. Outro ponto, ele ensina,
1 Coríntios capítulo 2, primeira carta aos Coríntios capítulo 2, versículo 13. Ele ensina, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais. Aqui está? Com as naturais, né? Tá certo ali? Quais com as espirituais? Eu aqui. Equivoquei aqui. Mas você está conseguindo entender da importância, da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo? Você consegue entender isso? Ele pode ser entristecido. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis o quê? Selado para o dia da redenção. Queridos, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você tem um selo dentro de você. Você talvez não enxergue, mas no teu espírito tem um selo que o Senhor Jesus colocou lá. E não somente para o dia da redenção, o Espírito Santo ele está aqui manifestando, derramando da porção dele sobre nós, para que possamos viver em novidade de vida, testemunhando, sendo ousados, corajosos, nos dedicando a ele, rejeitando as tentações, fugindo das tentações. É o Espírito Santo que te ajuda, como está escrito, que ele nos dá o escape a toda a tentação. Ele pode ser resistido. Está lá em Atos 7:51. Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Eu creio que ninguém aqui quer resistir ao Espírito Santo. Você saiu da sua casa, nesse friozinho, veio para a igreja, você não veio para resistir ao Espírito Santo. Você veio para, abraçá-lo. Você veio para ficar cheio do Espírito Santo. Você veio para glorificar o nome de Jesus, porque você só glorifica o nome de Jesus através do Espírito Santo. Não tem como, não tem outra forma. Não tem. Você veio com uma necessidade. Eu quero mais do Espírito Santo. Você veio para isso, com um propósito. Eu creio que nessa noite, Deus tem te chamado. Não sei a sua situação, o tempo. Mas nessa noite, o Senhor, Ele está renovando, renovando o chamado dEle para com a sua vida. Renovando mesmo. Te mostrando coisas novas que você não percebia antes, porque o Espírito Santo, Ele esclarece a nossa mente. Ele te ensina a discernir o que é certo e o que é errado. O que tem a ver com o coração de Deus e o que não tem a ver. Porque Ele está interessado em que você, pratique aquilo que Ele realmente te chamou para praticar, que é o propósito de andar debaixo da vontade dEle, da palavra dEle. Amém? Ele pode ouvir mentiras. Está lá em Atos capítulo 5. É um pouco extenso, mas a gente vai ler lá. Pode ser pode ser o 51. 7:51. Perdão, 7 de 1 a 11. Isso. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Isso. E ele disse: homens e irmãos, e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre da tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora.
e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Eu vou deixar assim, depois eu vou linkar aqui, mas eu queria que vocês entendessem que nós precisamos compreender os atributos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos depender do Espírito Santo. Será que eu, Anderson, dependo totalmente do Espírito Santo? Será que eu, diante do Senhor, eu dependo totalmente do Espírito Santo? Nós temos uma referência poderosa, que é o nosso Senhor Jesus. Ele dependia totalmente do Espírito Santo. Ele foi concebido e ensinado pelo Espírito, foi capacitado e não fez nenhum milagre até que fosse batizado com o Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito e somente falava o que ouvia o Espírito dizer. A verdade é que Jesus e o Espírito Santo sempre trabalhavam juntos durante o tempo de Jesus na terra. Pense, se Jesus, o Filho do próprio Deus, precisava dessa parceria contínua com o Espírito Santo para completar a sua missão, quanto mais eu, meu Deus, ai Jesus, quanto mais nós, meu Deus, Senhor, me perdoa, o tempo que andei negligente, querendo fazer as coisas por mim mesmo, com a minha natureza humana. Ah, Senhor, me perdoe. Perdoe-me, Espírito Santo, por muitas das vezes te deixar de lado. Me perdoe, Senhor. Queridos, eu creio que esse é um tempo que o Espírito Santo está nos despertando para que nós não sejamos independentes dele. Sabe? Não sejamos independentes dele, porque ele quer nos encher. Ele quer realmente que a missão que ele colocou para nós, através do Evangelho, através da pregação, seja realmente uma missão completa, uma missão realmente com propósito. E não tem como realizar o chamado do Senhor sem estarmos cheios do Espírito Santo. Não tem como. E nessa noite, sabe, é uma palavra simples, é uma palavra, bem tranquila, mas eu creio que o Senhor já está despertando, seu coração já está queimando por algo diferente, está levando, o Espírito Santo está te lembrando de algumas situações que lá atrás ficamos presos, desistimos, paramos para reiniciar. O Espírito Santo está te dando agora sabedoria para reiniciar. Eu creio nisso, porque é da vontade do Senhor que você prossiga para o alvo, para a soberana vocação, do chamado que você tem através do nome de Jesus.
Mas e agora? Como receber e depender do Espírito Santo? Ninguém conhece o Espírito Santo melhor do que Jesus. Então vejamos o que Jesus falou sobre o papel, a personalidade, os atributos, o poder e as outras capacidades do Espírito Santo em nossas vidas. Vou pedir para abrir em João 14, outra vez, versículo 15, 18. João 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, não tem limites. Mas lá atrás, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Veja bem, o mundo é aquele que ainda não confessou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, o que? O conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Poxa, isso é bom demais. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós não estamos órfãos. Você não está órfão. Você não está sozinho. Temos o discipulado, o acompanhamento, né? O aconselhamento. Mas o nosso primeiro conselheiro, primeiro consolador, o primeiro amigo, o maior amigo da nossa alma é o Espírito Santo. É uma bênção, né? A gente ter discipulador, a gente ter uma cobertura, né? Nós temos uma cobertura e é necessário. Mas aquele que te conhece, quando você vai dormir e pensa, e chora, se preocupa, e você tem o privilégio de chorar na presença dele, dentro do seu quarto, coisas que só você sabe, mas ninguém, ele está lá com você, para sempre, não te deixando órfão, não te deixando órfão. Você entende isso? Mas nós temos uma ótima notícia. Eu quero que você pense um pouquinho. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, não sei o tempo, não sei se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como se você levantou a mão para Jesus, fez a confissão de fé pública. Mas uma coisa eu sei. Temos uma ótima notícia. O Espírito Santo está aqui para nós, para mim, para você. Ele está aqui. E ele quer ter intimidade com você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ser o seu consolador, o seu companheiro. Ele não dorme, ele não para comer. Ele está 24 horas à sua disposição. Ele pode ter milhares de conversas com milhares, bilhões de pessoas, mas ele está ali para te ouvir. Ele amplia as coisas de Deus para você entender no mundo espiritual. Ele está aqui conosco. Ele é o nosso guia, conselheiro, protetor e amigo. Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13, vou pedir para colocar aqui. Mas feche seus olhos, que eu vou ler para você e você vai pensar um pouquinho.
que diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Queria que você pensasse um pouquinho, você que já é cristão, que você já se converteu, você já caminha com Jesus, mas há muito tempo você não tem aquele momento de intimidade com Ele. Há muito tempo você não chora na presença dEle. Há muito tempo você não bate um papo com Ele. Você não confessa as suas fraquezas, as suas debilidades com Ele. Há muito tempo você faz as coisas no automático. Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua caminhada, assim como eu tenho refletido na minha. Será que eu tenho dado realmente prioridade ao Espírito Santo? Sabendo que é só pedir que Ele vai me encher, simples assim. Você que escutou essa palavra e reconhece que precisa ser transformado, mudar a sua mentalidade em relação ao Espírito Santo, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, o chamado, e para que você tenha intimidade com o Eterno. Levante sua mão e reconheça que nós vamos orar por você. Levante sua mão mesmo, reconheça, sabe? O Espírito Santo está aqui à sua disposição. Não tenha vergonha. Esse é o momento de restauração. Anderson, eu preciso realmente, eu reconheço que andei distante, andei longe daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu não quero mais estar longe. Eu quero estar perto. Levante mesmo. Eu vejo a sua mão. E o Senhor Jesus está te vendo, sabe? O Espírito Santo já está te enchendo aí neste lugar, porque a vontade dele é te encher. Não é que você ande vazio, mas te encha do Espírito. Ele está te vendo. Ele está te vendo, Ele está te vendo. Pode abaixar tua mão que Ele já está te enchendo. Ele já está te enchendo. Você já está sendo cheio do Espírito. Porque o Senhor, está escrito assim, olha, Ele não rejeita. Ele não rejeitará. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você que andou um tempo distante da presença de Jesus, você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a casa do Pai. Você andou distante, há um tempo atrás você tomou a decisão por Jesus, mas você está aqui nesse lugar e quer voltar para os braços do Pai, com todo o coração, com toda a sinceridade. Levante sua mão. É Ele que está te vendo. Não é a igreja de Cristo, que todos estão com os olhos fechados. Pode levantar sua mão. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero a paz de Cristo no meu coração. Eu quero Jesus. Eu não consigo ficar distante de Jesus. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Você que nunca tomou a decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, mas você quer tomar hoje, levante a sua mão. Nós vamos orar por você. É Ele quem convence, é o Espírito Santo quem convence. É Ele quem convence. Pode levantar sua mão, você que, olha, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu não consigo andar sozinho, eu quero Jesus. Eu quero andar com Ele. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. E você que levantou sua mão, se quiser vir aqui à frente, os pastores irão orar por você, vão ministrar sobre a tua vida. Mesmo que você não levantou a mão, mas você quer vir aqui receber oração para ser cheio do Espírito Santo, pode vir aqui à frente. Esse é o momento, gente. Está escrito assim: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei.
Você que é adolescente, você que é jovem, quer ser cheio do Espírito Santo, venha aqui na frente. Nós vamos orar e você vai ficar cheio do Espírito Santo. Amém. Eu quero orar com você agora. Você que levantou a mão, põe a mão no seu coração, receba a bênção do Senhor. Receba o renovo do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deus vai falar contigo, porque Ele é nosso amigo. Deus vai te acordar na madrugada para ministrar o seu coração. Ele vai te dar sonhos coerentes. Não vai te dar sonhos confusos, mas sonhos coerentes. Sonhos com propósito de orar pelas pessoas que você sonhar, pela cena que Ele vai te mostrar no sonho. Ele vai falar contigo. Ele vai colocar pessoas na sua frente para você pregar o Evangelho, para você exercitar, praticar aquilo que Ele derramou sobre a tua vida. Que esse é o propósito, essa é a missão de Jesus. Pai, eu quero no nome de Jesus te agradecer pela igreja do Senhor, te agradecer pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo renovo que o Senhor está me dando a oportunidade de ter dentro de mim, ter também aos irmãos que ouviram essa palavra, por nos encher, por tocar em nós, por ter intimidade conosco através da oração, da leitura da palavra, do quebrantamento. Sabemos que nós não podemos andar sozinhos, independentes da tua graça, independentes da tua presença, mas perto quero estar e não longe. Espírito Santo, nós te honramos nessa noite, Espírito Santo. Te honramos nessa noite, Espírito Santo. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Toma o teu lugar, Espírito Santo. A morada em um som teu lar. Mude as coisas de lugar.